Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado. Salve, salve natrilheiros e natrilheiras, sejam bem-vindos ao programa Bate e Volta, o nosso episódio dinâmico da programação do Na Trilha Podcasts. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência e fica o convite para você conhecer os nossos serviços, produtos e programas em vcnatrilha.com.br. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @Recirilo das redes sociais, mas eu não estou sozinho. Diretamente da Bahia, retornando às nossas gravações aqui, Daiana Almeida. Seja bem-vinda. Ei, obrigada. Super feliz de estar aqui de novo, depois de um longo período. Diretamente do Rio de Janeiro. Rapaz, você bebeu? Eu tô em Vitória. Mas você não é do Rio? Eu sou do Rio, mas eu tô em Vitória. Você se apresenta em todo o programa e fala de carioca eu sou um no Espírito montanhista Santo. carioca morando em Vitória. E retornando mais uma vez com a gente aqui, participando agora desse programa mais rápido e mais informal, digamos assim, doutora Rúbia Miossi, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada! Como que surgiu o assunto dessa conversa de hoje? Surgiu uma postagem, uma espécie de brincadeira, falando, né, as pessoas querendo saber, né, me diz aí onde é que tem uma trilha clandestina acontecendo que eu quero falar para um amigo meu. Isso mexeu com os ânimos do pessoal e eu acho importante a gente começar a tocar em alguns pontos que não podem ficar parados. Vamos lá? Vamos nessa. Eu fiquei, assim, bem incomodado com a conversa que aconteceu lá no grupo. Nós temos empresários, nós temos servidores públicos, nós temos pessoas de diversos segmentos, diversos níveis, diversas regiões, até mesmo do mundo, participando lá com a gente no grupo. Só que isso trouxe um alerta pra gente, né? Que a palavra empatia, ela foi meio que banalizada, né? Então se eu tô sendo empático, então quer dizer que eu concordo com tudo. O que é a empatia? O que é o exercício da empatia? E nesse momento crítico que a gente está passando no Brasil, né? Nós estamos falando aqui do finalzinho de março. Eu queria trazer a doutora Rúbia, né? Para chegar com o pé na porta, o pé no peito e falar com a gente. Doutora, as pessoas estão sendo empáticas? Nem um pouco, nem um pouco. A empatia tá passando bem longe da gente ultimamente. Muito triste, mas ela tá sendo bem esquecida. Atualmente tá valendo aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. E aí, Daiana, você tem visto muita empatia aí na Bahia? Eu vivo em algumas bolhas que a gente consegue sim ter alguma empatia. Mas quando a gente fala do geral, quando a gente olha para a situação geral, é muito triste, como o Rubi falou. É muito triste a gente perceber que as pessoas não estão conseguindo colocar o bem comum à frente das suas necessidades particulares, pessoais e pontuais. E aí, Redi? Cara, eu acho que isso tudo é muito louco, né? Eu acho que não é só caso de empatia, né? Empatia é um negócio muito pessoal, muito, sei lá, subjetivo. Mas as pessoas não estão sendo cidadãs. O pessoal que tem comércio e tudo, não estão olhando para a coisa de um ponto de vista de economia. É o caos total. Para mim isso virou o caos isso. Eu vejo muita irresponsabilidade, né? Eu acho que a empatia está muito associado, tá muito associado a isso. E uma coisa que foi levantada lá é que é o seguinte, é muito fácil ter empatia, pedir empatia, mandar a pessoa ficar em casa, sendo que a pessoa tem o salário garantido, vive de uma pensão, vive de um aluguel, e aqueles que vivem da montanha, e aqueles que são independentes. Eu fiz uma resposta lá também, e eu quero trazer isso aqui para os nossos ouvintes, de que, aí já trazendo a minha opinião aqui também, né, é que se não fosse essa irresponsabilidade de muitos lá atrás, e a gente acaba pagando, eu acabo pagando, e eu também me coloco no meio dessa irresponsabilidade, eu já disse aqui, eu também fui infectado pelo vírus, então eu me coloco nesse bolo também de irresponsável.
né? Mas e aí? O que a gente pode fazer? Confesso a vocês que eu já não sei mais, sabe? Porque tá todo mundo cansado, né? Imagina, a doutora Rúbia tá aí na linha de frente. Se nós estamos cansados, imagina ela. Agora é o momento que o cansaço bateu tão forte, assim, que quando completou 1 ano, eu me lembro que eu voltei na imprensa exatamente 1 ano depois que eu entrei na imprensa falando disso, e eu cheguei a comentar num dos canais de televisão. Parece que eu tô vivendo um filme velho, que eu já gravei, que eu já participei, que eu tô sendo obrigada a reeditar ele, fazer um remake. E de muito mau gosto, inclusive, porque eu entendo perfeitamente a dificuldade que é você ter que deixar tudo, que seria o seu dia a dia, que seria o seu trabalho, e ter que se dedicar ou a ficar em casa, ou a ter que se dedicar a uma outra coisa completamente diferente. No nosso trabalho, a gente acaba repetindo isso todo dia. A gente está enjoado dessa história de Covid, a gente não aguenta mais essa história de Covid, a gente gostaria muito que isso tivesse passado. Por outro lado, a gente também tem que ter a clareza de saber olhar para trás e ver quais foram os pontos que a gente errou, para a gente não continuar errando daqui para frente. Porque nós chegamos 1 ano depois muito pior do que a gente estava 1 ano atrás, quando a gente não sabia absolutamente nada dessa doença. A gente aprendeu muito do ponto de vista de conhecer esse vírus, de conhecer o que ele é capaz de fazer. E, como seres humanos, a impressão que dá é que a gente não aprendeu absolutamente nada. A gente não pode continuar nesse mesmo erro. A gente vê que tem erros a nível governamental, mas tem erros a nível individual. E cada um de nós acertando, cada um no seu ponto, é certo que a gente não estaria nesse sufoco que está agora. A gente tem vários países fora aí, que eles já passaram por isso. E a gente assistiu todos eles. Sim, tem o exemplo da Austrália, né? Isso, a gente assistiu todos eles e a gente não soube fazer nada parecido com eles. Por que isso, né? Então, assim, eu acho que a gente chega muito cansado, tendo que trabalhar muito mais, porque a nossa superlotação é cada vez maior. Todos os dias a discussão no trabalho vamos ter que abrir mais tantos leitos, vamos ter que abrir mais tantos leitos. E não é que não tem lugar para colocar a pessoa. Eu tenho lugar. Eu não tenho profissional de saúde capacitado para estar naquele lugar. A gente não cria um médico que sabe muito de medicina intensiva para cuidar de um paciente complexo, que é esse que está internado, de um dia para o outro. Eu fico pensando, a pessoa que está lá na praia, não é uma questão de não ter empatia com o outro. Não tem nem com ela própria, porque se ela precisar de uma vaga para hospital, não vai ter. Isso é sufocante, né? Eu posso dizer assim, usando esse termo aí, essa palavra. É sufocante. Eu acho que tem uma questão muito, muito importante, que é a questão cultural. A gente aqui não criou a cultura de lutar contra o vírus. A gente abre as redes sociais, a gente está vendo as pessoas levando vida normal, e isso gera um impacto cultural. Nós somos negacionistas, falando em termos de cultura. A gente está olhando para o lado e dizendo, isso não vai acontecer comigo. Não, eu já fiquei 3 meses isolada em casa, não é hoje que eu vou almoçar com minha mãe no aniversário dela que esse vírus vai me pegar. É um pensamento assim totalmente irracional, mas está aqui do lado. A gente, né, culturalmente, enquanto sociedade, a gente é negacionista, a gente pensa dessa forma. E falando em empatia, eu consigo ter empatia, principalmente em relação ao trabalho, eu acho que isso é uma questão. Não tenho empatia com quem se esconde atrás da questão da saúde mental. Existem formas de você manter a sua saúde mental e pensar no coletivo, sim, tá? Mas existem pessoas que estão ali nos ônibus lotados, que têm que ir trabalhar, que não têm o que fazer, enfim, a gente não deve criticar. A gente deve ter a empatia, e falando de empatia no sentido de que não é eu me colocar no lugar dessas pessoas, é eu observar o contexto dessas pessoas. Não sou eu aqui nos meus privilégios, né? Com o meu salário garantido, podendo ficar dentro de casa trabalhando, né? Mantendo aqui a minha rotina, mesmo enlouquecedora de estar sozinha como uma criança de 6 anos dentro de casa esse período todo. Mas a gente, assim, não vale a pena a gente ficar discutindo esse chão, sendo que o problema é muito acima, né? Rúbia citou aí no começo, a gente tem problemas governamentais seríssimos. Então, quando eu vejo um empresário falar, eu fico realmente arrasada.
né? Porque alguém que está ali, ele não teve redução das suas contas, ele tem que continuar pagando sua energia, sua água, ele teve uns poucos meses ali de folga de funcionários, né, que ficaram recebendo, depois isso acabou, e ele tem que demitir pessoas que muitas vezes, né, dependem só daquilo, né, na maior parte das vezes. Então, assim, se colocar no lugar de uma pessoa dessa é muito triste. E é mais triste ainda a gente pensar que existiam ferramentas, outros lugares, né, que têm uma outra percepção de sistema, de vida, do que funciona, de ter um olhar para isso. Não é o pequeno, não é o empresário ali que é o culpado porque ele não fechou o negócio dele. Isso não deveria acontecer porque eles deveriam ter os subsídios para que isso não acontecesse. Tinha que ter uma condição de manter a sua vida com dignidade enquanto estava pensando no coletivo. A gente não tem nada disso, a gente está no meio de um caos. Né? A gente não tem modelos, a gente tem um presidente que seria a pessoa de maior influência, né? Que deveria estar dando o maior exemplo. É uma pessoa negacionista, que aparece aglomerando, que aparece sem máscara. Então, culturalmente, isso é muito deletério para formar na população uma sensação de que deveria estar pensando no bem comum e tendo as mínimas condições de manter a sua vida com dignidade, né? Então, eu acho que é muito difícil a gente pensar em casos pontuais sem levar para essa superestrutura. Então, assim, os países que garantiram vacinação, que adquiriram vacina cedo, que já estão vacinando sua população, já estão aí tendo estádio, a galera já está indo ver futebol sem máscara, sabe? Já está tendo show com 20 mil pessoas. E a gente aqui sem conseguir vislumbrar uma luz no fim do túnel. Então, eu não consigo olhar para o chão, sabe? Eu não consigo olhar para o pequeno empresário, para o pequeno trabalhador. A gente continua ainda batalhando para tratar com a doença, se bem se aí uma opinião minha, né, que a gente deveria estar atuando de maneira de prevenir a doença. Na verdade é que assim, a gente já passou dessa fase. Essa fase já, né? Usa máscara e mantém o distanciamento, a gente passou dela lá atrás. No estado do Espírito Santo, que é onde eu estou, a gente começou isso com força no início de março do ano passado. Então a gente completou um ano por volta do dia 16, 17 de março desse ano. De março até mais ou menos o mês de agosto, setembro, a gente trabalhava com um vírus que não tinha vacina. A gente trabalhava apenas com medidas preventivas coletivas de distanciamento. A gente teve uma fase de um fechamento, de um distanciamento maior, vamos dizer, de uma quarentena um pouco mais rígida no início, que foi quando foi necessário o governo estadual se estruturou em termos de comprar leitos, de ampliar leitos, porque sabia que não tinha o que fazer, a não ser usar a máscara e distanciar. Quando começam a surgir as primeiras vacinas, essa chave tinha que mudar. Porque se tem vacina, qual é o próximo passo? Gente, vamos adquirir as vacinas e vamos vacinar as pessoas. E vamos vacinar quais pessoas? Só o idoso que morre mais? Não, vamos vacinar todas as pessoas, porque a gente está tratando com um vírus que é de alta transmissibilidade, é um vírus que qualquer pessoa pode pegar e transmitir, apesar do idoso ser aquele que, na época, adoecia mais e morria mais. Então, estabelecer grupo prioritário só é necessário quando eu não me preparei o suficiente em termos de número de doses de vacinas. Se eu não tenho número de doses suficiente para vacinar pelo menos 80% da população, eu tenho que selecionar quem vai tomar. Eu vou ter que selecionar quem é mais fragilizado porque é o que morre mais. Então, sim, inicialmente, a gente vacina profissional de saúde porque a gente não pode faltar ao trabalho, a gente não pode se dar o luxo de ficar 15 dias em casa. A gente tem que estar lá. Se eu não estou lá, não tem um infectologista para me substituir. Isso é fato. Então, enquanto profissional de saúde precisa de estar lá enquanto mão de obra, beleza, ele é prioritário nesse sentido. Agora, o idoso, ele é o mais fragilizado. Mas o certo era que, a partir daí, mais e mais doses fossem sendo disponibilizadas e a gente fosse ampliando gradativamente em cascata, mas assim, vamos dizer, num efeito cascata muito grande, que atingisse ao máximo de pessoas de uma forma muito mais rápida. Isso não aconteceu. Não aconteceu porque lá atrás, em outubro, criou-se a ideia de que se alguém quer vender vacina, que me procure. E era uma gripezinha, né? Primeiro foi essa história da gripezinha. Gente, gripezinha, poxa, pra gente que trabalha com doença infecciosa, tratar qualquer doença diminuindo a doença, achando que eu diminuir a doença, ela não vai me atingir, é como quando a gente falou aqui de HIV. Tá lá longe, não me atinge, é uma doença de gay, é uma doença de quem é promíscuo.
é assim que a gente acaba pegando, porque eu acho que não tá perto. Então, assim, não é uma gripezinha. Eu não posso minimizar. Não é porque a maior parte das pessoas tinha um quadro leve e que não adoecia, que eu vou fechar meus olhos diante disso e achar que vai ser assim para todo mundo, porque não vai. Aí, quando a gente recebe uma esperança, que é, vamos ter vacinas, vamos conseguir vacinar todo mundo. Não, quem quiser vender vacina que me procure. Eu não tenho interesse de ir atrás de comprar essas doses, porque quem quiser que me procure. Pera lá, a gente está desesperado, querendo muito ter a vacina, querendo muito vacinar todos. Não, mas agora parece que diminuiu o número de... Vai começar a diminuir o número de mortos, né, no Brasil, porque parece que vai mudar a forma de apresentar os números, né? É. Doutora, tô fazendo uma piada besta aqui, mas eu acho que a indignação no que tá lá no Poder Executivo, né, o nosso digníssimo presidente, mas é uma incompetência que não cabe. A gente não fala de política, a gente não tem esse costume aqui, não emite essas opiniões, mas o que está sendo feito hoje é um desserviço. E olha só, eu vou falar uma coisa que, eu, assim, do fundo do coração, é o que eu acredito. A gente pode errar quando a gente não conhece um assunto, mas a gente tem que saber reconhecer que está errando e voltar atrás. E isso não aconteceu em nenhum momento. Então... Nem vai. Eu fico triste com isso, com pensar que não vai acontecer em nenhum momento. Eu não consigo acreditar. Eu sou uma pessoa que eu tento acreditar que, em algum momento, as pessoas que erraram vão parar, vão olhar para trás e falar, olha, eu errei ali, me desculpa, por mais que desculpa não resolva a questão, mas eu errei e eu vou fazer diferente. Porque eu já ouvi de colegas assim, nossa, não dá nem vontade de ir para o hospital trabalhar para atender essas pessoas que estão pegando doença porque querem. Eu falo, calma, a gente assumiu ser profissional de saúde simplesmente porque a gente tem o dom de estar lá. Então, eu continuo acreditando que eu estou ali naquele momento para ajudar todo mundo que precisa de mim. Independente dele ter ido para o baile, independente dele ter pego do filho que foi para o baile. Não me interessa. Então, a minha empatia está ali. O cara está doente, eu vou ajudar ele. E ponto, eu não vou julgar onde foi que ele pegou, como foi, por que foi, nem olhar feio para a cara do filho que chega para ver o pai morrendo na UTI, porque eu sei que o filho estava na praia. Não vou, eu me recuso a ser assim, porque eu acho que o ser humano não pode ser assim. Do mesmo jeito que eu fico muito triste em olhar e ver que várias pessoas estão quebrando, várias pessoas estão perdendo seu emprego, mas não precisava de chegar nesse ponto. Lockdown ou fechamento de comércio são medidas de emergência, são medidas desesperadas, quando a gente já não tem mais o que fazer do ponto de vista técnico, sem ter que fechar. Então, assim, é um desespero. Eu falo, olha, eu não queria ser o governante que assina um decreto fechando nada. Não queria mesmo, porque isso é mal visto, isso... para ele, pesa também, porque vai pesar nas urnas depois e ele sabe disso. É tentar pensar o que a gente consegue fazer hoje com a situação que a gente tem. Eu hoje, na minha situação, o que eu consigo fazer? Vou ao meu trabalho, independente de feriado ou não, porque isso para mim não conta mesmo, é escala, eu vou ao meu trabalho. E nos momentos que eu não estou no meu trabalho, eu procuro ficar na minha casa, ir ao mercado quando eu tenho necessidade de ir, mas isso, a minha necessidade de ir, eu vou falar, a gente está gravando isso em março, para quem for ouvir isso depois dessa data de março. Desde setembro eu não vou ao supermercado. Mas, ok, tem gente que gosta de fazer isso, tem gente que precisa fazer isso pelo próprio comércio que tem, porque vende comida, enfim, eu consigo entender também. O que eu não consigo entender é a pessoa que vai todos os dias lá, simplesmente porque é legal ir. Aí eu já acho que já é diferente, entendeu? Aí já é um abuso da situação. É um abuso desnecessário. Eu sou uma pessoa, eu sou cientista, eu trabalho com pesquisa clínica, então eu acredito na evolução. Eu não consigo acreditar que o ser humano está evoluindo, que ao invés dele melhorar, ele está piorando enquanto espécie. Porque eu sei o que vai acontecer se a gente piorar enquanto espécie humana. A gente vai morrer. Porque não tem outro jeito. A lei da evolução, ela é muito clara. Quem não está adaptado, morre. Ou a gente se adapta, porque o ser humano tem essa característica de conseguir se adaptar, ou a gente vai ser eliminado. Uma das coisas que a doutora Rúbia estava falando e que me preocupa é que você estava falando que no hospital os profissionais de saúde estão muito cansados. Eu consigo entender isso. O cansaço a gente consegue superar,
Mas quando a gente não tem uma esperança no final, quando a gente sente que a gente não tá, a gente está trabalhando para nada, isso desanima, né? Isso para mim é uma preocupação maior do que o cansaço. Eu não consigo mais assistir o noticiário. Não consigo mais assistir o noticiário porque me irrita as asneiras. Eu acordo de manhã pensando, qual foi a última do Bolsonaro? E não aguento mais ver o noticiário por ver a realidade do que está acontecendo no país. Por mais que o pessoal diga que essa ou aquela emissora mais cara dá um colorido para dar mais emoção e tudo. Tendenciosa, etc. Ainda assim, assim, se eu colocar um filtro, que é como eu sempre vejo os noticiários, cara, um negócio muito doloroso e por básico. É o que a doutora estava falando, a gente tinha que se preparar para vacina, a gente tinha que ter vacina, mas eu acho que, sei lá, antes da vacina, ele tinha que estar mandando preparar medicamento para quem está sendo entubado. Eu sou um profissional da área de química, né? Eu não consigo mais comprar luva de nitrila para trabalhar. Eu, quando não entendo, às vezes eu sou colocado em posições de liderança em assuntos que eu não entendo. E aí o que eu faço? Eu ouço quem entende. Eu vou lá chamar, o importante não é você saber, é ter um telefone de quem sabe. Então, quando colocaram no lugar do ministro da Saúde um cara que era especialista, e eu coloco aspas aqui em logística, eu falei, não é tão ruim assim. Na verdade, o que a gente está precisando nesse momento é de gente especializada em logística. E aí você vê faltar oxigênio, cara. Agora os empresários começaram a se mexer, porque essa nova cepa, né, nesse caos que a gente tá, começou a morrer muito mais gente, jovens, importantes para a economia, digamos assim. Cadeia produtiva, exatamente, né? Então já saiu aí abaixo-assinado dos grandes empresários. Até então, tava todo mundo bem. A Amazon tá batendo recorde de faturamento mundial, né? Magazine Luiza, a galera que tá aí, as grandes empresas não estão se abalando com nada, né? Quem tá sofrendo é quem tá embaixo. E essa pirâmide, se ela for reduzida, né? A gente tem um presidente que falou aí que, né, anos atrás, que tinha que morrer 30 mil e tava tudo bem. Enquanto uma pessoa que acredita muito na ciência, eu consigo ver também que a natureza ela se autorregula. Tá equilibrando aí, né? Vamos transpor aqui só para um assunto um pouquinho diferente desse, só para a gente fazer um paralelo e tentar entender. A gente não está acabando com as fontes de água limpa do planeta? Se acaba a água, acaba a nossa vida. Dos outros também, mas acaba a nossa vida de ser humano. Então, assim, é mais ou menos isso. Se eu ignoro um vírus que é mortal, aí eu guardo os idosos dentro de casa, começo a vacinar só os idosos, porque eu não comprei vacina para vacinar a população toda. Olha só, não é porque eu só escolhi vacinar idosos, não é isso. É porque eu não comprei vacina para todo mundo. Quem é que eu vou matar agora? Quem está exposto. Quem é que está exposto? Por mais que seja a turma do passeio, da balada, também é a turma do trabalho. E aí, como é que as coisas vão acontecer? Essa turma que é a população economicamente ativa também vai morrer. Toda vez que eu deixo qualquer vírus se proliferar, se replicar, sem nenhum controle específico, eu abro a porta para ele fazer variantes. Todo vírus faz mutações ao acaso. Isso é uma outra lei da natureza. Não, essa conta não ia ficar só na conta dos idosos. Ah, mas a pessoa vai ter que morrer também um dia. Gente, eu já escutei essa frase. E já escutei essa frase de pessoas muito próximas. Nossa. A pessoa também tem que morrer um dia, gente. Vai ficar aí velho por quanto tempo? Aí eu falo, mas não é só o velho que tá morrendo, pelo amor de Deus. Todo mundo não fica pra semente. Eu falo, gente, mas peraí, se fosse você, valeria a mesma frase do mesmo jeito? Tipo assim, que se dane então, vamos deixar a lei da evolução servir para todo mundo. Morre todo mundo mesmo, igual foi na época da gripe espanhola, morre todo mundo mesmo na época que tinha varíola e não tinha vacina, morre todo mundo, vamos deixar, vamos voltar lá na idade das trevas da ciência que não tinha nada. Por outro lado, eu paro e penso, eu consigo aceitar aquele boom inicial da cloroquina, porque quando tem uma coisa assim que deixa a gente com medo, a gente quer acreditar que alguma coisa vai funcionar. O que eu não consigo acreditar é que as pessoas continuem acreditando nisso agora. Isso daí é uma coisa que me incomoda. Depois de tanto tempo. Não tem nenhuma droga no momento para Covid que funcione como profilaxia. Então não existe remédio até o momento para evitar de você pegar. Para evitar de você pegar não tem nada. Nem a vacina evita que você pegue. A vacina evita que você tenha doença grave. Ponto 2. A gente não tem medicamentos acessíveis, aprovados para tratar o vírus SARS-CoV-2. Não tem nenhum.
O que a gente tem são drogas que eram usadas para outras coisas que a gente utiliza no paciente que está grave com Covid, por uma questão de tentar tratar as complicações. Mas antiviral específico, até o Remdesivir, que foi muito falado no ano passado, está aprovado para esse uso nos Estados Unidos, não é um consenso de uso dele em todos os pacientes. Então, não tem. Então, assim, gente, não dá para brincar. Essa que é a verdade. E eu acho que agora, uma bandeira que a gente tem que ter é brigar por vacina. É brigar para os governantes comprarem cada vez mais doses de vacina. Eu ainda preciso ficar falando para as pessoas que não existe imunidade ainda para quem já pegou. Eu passei por uma situação agora que eu fiquei exposto e eu achei melhor ficar resguardado. Não, mas você já pegou. Eu falei, cara, e daí? Eu acho assim, desesperador. Chega muito, e não é pouco, chega muito pra mim que fala, Renan, como você já pegou o vírus, você tá livre. Pelo amor de Deus, gente, não tá. Eu tô em grupo da família de WhatsApp, eu sei que vocês vivem de Telegram, mas eu participo, né, dos grupos de WhatsApp. E eu vejo o que chega, sabe? E mesmo assim já é bem filtrado, porque a gente dá porrada em todos que chegam, então já tá chegando menos. Mas as pessoas acreditam naquilo que é transmitido através do WhatsApp, e é muita coisa, e é muito desserviço, né? Então é realmente desesperador, como você falou. Me choca muito eu ver determinadas pessoas, né, quando começou a chegar a vacina aqui, que as pessoas começaram aquela história de não vou me vacinar. Profissionais da área de saúde dizerem isso. Caraca, bicho! Agora que a Associação Médica Brasileira teve coragem de colocar, divulgar nas redes que, olha, não existe tratamento precoce para coronavírus. Agora, um ano depois. Então, é muito difícil. O que eu não consigo compreender é que são pessoas que a gente considera pessoas inteligentes. São pessoas que você olha e fala assim, nossa, mas eu achava que essa pessoa era uma referência nessa área. Conceituadas, né? Conceituadas ao ponto de eu acreditar no que a pessoa fala, e a pessoa passa o dia na rede social xingando determinada rede de notícias. Existe fake news? Existe. Mas existe aquele que fala que tudo é fake news, que nada do que se fala é verdade. E quando essas pessoas que, para as pessoas mais simples, para a gente elas já eram ícones, né, na área delas, e que para as pessoas mais simples, então, muito mais, quando elas falam, aquela palavra tem tanto peso que se torna verdade. E como é que a gente corrige isso daqui para frente? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu digo todos os dias em minha rede social, na televisão ou no meu trabalho, porque eu sei exatamente que a minha palavra tem um peso muito maior hoje, enquanto Rúbia Miossi, infectologista, do que tinha. Há 10 anos atrás, Rúbia Miossi, quem estava terminando a faculdade de medicina, que estudou um pouco mais do que as outras pessoas do círculo dela. Então, faz diferença. E eu percebo que as pessoas não têm responsabilidade com o que postam, não têm responsabilidade com o que divulgam, não têm responsabilidade com o que disseminam. Isso também é falta de empatia. Se eu falei algo que estava errado, eu volto atrás e vou lá e corrijo. Porque direito de errar todos nós temos. Mas nós temos a obrigação e a responsabilidade de se corrigir e de retomar aí aquele caminho, que é o caminho do eu te escuto, você me escuta, a gente conversa e a gente se entende. Não existe conversa. Só existe jogar cada um a sua verdade e tá tudo certo. Desse jeito que parece que as coisas funcionam. E aí fica estagnado, né? Não tem evolução. A partir do momento que a gente só se propõe a falar e não a receber, então acabou. E eu assim, vejo com muita tristeza que a gente escolheu um bate-volta para falar desse assunto, porque é pouco tempo, mas rende assunto para muitos outros programas. O Na Trilha, apesar de ser um programa para trazer informação, entretenimento e diversão para quem está ouvindo, a gente também está aqui para informar e principalmente conscientizar. Sempre falamos de segurança, sempre falamos de responsabilidade. Para você que está aqui, chegou até aqui nesse momento do episódio, eu agradeço a sua paciência, a sua compreensão. Contamos com a sua colaboração para que essa informação não se perca. Então, ressaltando aqui, não existe tratamento profilático, não existe essa de já peguei coronavírus, então estou imune, né? Então, vamos atuar com responsabilidade, gente. Ir para o mato, ir para qualquer outro ambiente, porque eu preciso e tal. Gente, estamos ainda num momento crítico. Não dá,
é impraticável brincar. Uma coisa que eu falei com um ouvinte lá no nosso grupo, né? Se lá atrás a gente tivesse tomado cuidado, e eu me incluo nisso, possivelmente hoje estaríamos numa situação diferente, né? Não sei se pior ou melhor, mas seria diferente, né? Se de fato tivesse havido um lockdown, e não foi o que aconteceu. Eu preciso ter a visão e como a palavra que a gente usou aqui, né? A empatia de entender que quem não pode precisa sair. Então, doutora, eu quero agradecer a sua participação mais uma vez com a gente aqui e fica à vontade aí. Eu adorei ter participado. Primeiro que foi uma experiência muito boa para mim, gostei demais e teve grande repercussão. Várias pessoas me procuraram depois disso nas redes sociais para falar sobre o assunto que a gente conversou na ocasião. Tenho certeza que agora vão me procurar também, porque eu sou uma pessoa que eu tento responder a todo mundo que procura falar comigo. E para finalizar, eu queria fazer um apelo. Quanto antes a gente se conscientizar, entender que isso é real, isso está acontecendo, e que a gente pode, juntos, vencer esse vírus, a gente pode, juntos, tomar medidas para combatê-lo, tomar medidas para passar por isso mais rápido, de fato a gente vai conseguir passar mais rápido. Enquanto a gente continuar achando que é o meu primeiro e o outro que se dane, a gente está sob um risco altíssimo de ser, enquanto humanidade, exterminado por um vírus, que é o ser mais simples descrito na biologia. Então, vamos nos unir nesse momento para passar o mais rápido possível por isso, para que o nosso amigo lá, comerciante, consiga retomar com as suas atividades, para que a nossa vida possa ser retomada, para que a gente possa voltar a andar no mato feliz da vida, respirando ar puro, sem usar essa máscara horrorosa que a gente tem que usar todos os dias. Dayana? Vou pegar o gancho aí da máscara que o Ruby falou, vou deixar aqui um serviço de utilidade pública. Infelizmente a gente sabe que quem tem que ficar em casa tem que ficar, gente, né? Não dá para se esconder atrás da necessidade de cuidar da sua saúde mental. Tem forma de você cuidar da sua saúde mental dentro de casa e cuidar do coletivo. Mas infelizmente a gente não tem condições de manter todo mundo de forma digna dentro de casa, então a gente ainda tem aí uma grande quantidade de trabalhadores que precisam sair e se expor em transporte público. E a gente está no momento, o Ruby pode né, me corrigir se eu estiver errada, que a gente não dá mais para ficar usando máscaras de tecido sem uma vedação adequada. Então existe um perfil no Instagram chamado Qual Máscara, que tem feito um trabalho muito importante de mostrar como se fazer a aquisição das máscaras adequadas e como se utilizar isso de forma econômica, né? A gente tem uma PFF2, a N95, que ela é um pouco mais cara, mas ela pode ser reutilizada se tiver os cuidados corretos. E para as pessoas que precisam realmente sair, que se cuidem, e quem não precisa, que fique em casa para cuidar dessas pessoas. Quanto menos gente na rua, melhor. Então é isso. Muito obrigada, Renan, pelo espaço de estar aqui, por ter podido falar mal do governo. Vocês podem me encontrar lá no Gerando Novas Histórias, pra gente continuar o papo, e tô sempre à disposição para gravar outras vezes. A gente te ama, Dayana, a gente te ama. O pessoal fala mal de você, mas a gente te ama. Ninguém fala mal de mim, mentira sua, fake news. Ô, Dayana, repete aí o perfil lá da máscara. @qualmáscara. @qualmáscara. Tá dado o serviço. Redi. Eu queria agradecer a doutora Rúbia, né, pela disponibilidade de estar falando com a gente, e eu, por mim, faria um bate-volta especial de 2 horas de duração aí. Tô pensando nisso também. Porque infelizmente, cara, a gente tem que estar tocando nesse assunto, né, as pessoas não estão se ajudando. Então, assim, o meu recado final, eu não sei nem se é para os nossos ouvintes, que eu quero crer que os nossos ouvintes não precisariam disso. Não é. Mas, assim, não pense em você, pense em quem tá lá fora, né, em quem tá do seu lado, né, o que a gente tá sofrendo não é uma doença específica. Queria eu que fosse uma doença específica que só desse em político, mas isso não é a verdade. Então, assim, vamos nos poupar, vamos poupar a quem está do nosso lado, né? Eu quero também deixar aqui isso, né, ressaltando o que o Redi falou, esse recado aqui, eu não quero acreditar que é para nossa audiência. Para você que está ouvindo aqui, fica o encorajamento, fica o incentivo, fica o apelo para que você colabore na difusão da boa informação, que você colabore na supressão das fake news e faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Então, não adianta eu querer cobrar
do coletivo se eu individualmente, dentro da minha casa, eu não faço a minha parte. Então penso que é o momento de cada um olhar para si pensando no coletivo, mas parar de cobrar do coletivo e cobrar de si mesmo. Deixo aqui meu abraço a você, ouvinte, e acompanho Na Trilha em nossas redes sociais, Telegram, Twitter, Instagram. É só você buscar por @natrilhapc, PC de podcast. Você também pode mandar sua mensagem pra gente no nosso site, que é o vcnatrilha.com.br, ou, se você for old school, também pelo e-mail natrilhapc@gmail.com. E também nas publicações que você fizer em todas as redes sociais, nos stories do Instagram, no Twitter, basta usar a hashtag Natrilheiros, que a gente tem monitorado lá e a gente tem visto um monte de gente publicando postagens aí, mas que não tem nada a ver com Na Trilha, que não é ouvinte e fica surfando na onda. A gente fica contente com isso, sabendo que de alguma forma a gente influencia outras pessoas. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @Recirilo em todas as redes sociais, fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima aí. Tchau, até amanhã. Tchau. Faça desse podcast a sua aventura. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.